Olá, pessoal, dando continuidade, aqui a gente está trazendo novamente os componentes do modelo cognitivo, né? Na aula anterior, a gente estava falando justamente sobre esse modelo de 5 partes, em que a gente pode tentar explicar os problemas dos indivíduos ou a vida de maneira geral, né? Uma coisa importante é a gente entender o seguinte: o pensamento que a gente está conversando aqui, verificando nesse modelo, ele também é um processo psicológico. Na última aula que a gente teve, vocês ficaram, né, com algumas é, alguns desses processos psicológicos, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso. A ideia é que vocês possam estar elaborando um mapa conceitual com esses processos psicológicos. E aí, algumas pessoas também entendem esse mapa conceitual como mapa mental. Pode ser das duas formas. Então, essa atividade que pontua para a nossa avaliação, ela refere-se à construção individual desse mapa mental, que você vai estar colocando todos esses processos psicológicos e as principais características que você pôde assimilar, não somente da minha aula, mas dos estudos que vocês realizaram naquele dia. Também tem um documento no Blackboard da gente que foi extraído do livro de Introdução à Psicologia e traz todos esses processos psicológicos. Então, em uma única folha, você vai estar tanto o manuscrito, e aí você pode tirar uma foto e me enviar, ou fazer do computador, né? Existem alguns softwares que podem estar contribuindo e colaborando e te auxiliando nessa construção, né? Então, por exemplo, você pode colocar no centro do seu mapa conceitual, um exemplo, tá? Processos psicológicos. E você pode estar colocando uma seta e trazendo a palavra. Você pode deixar bem colorido, bem lindo. Pensamento. A partir desse estabelecimento, que o primeiro construto ou processo psicológico é pensamento, você pode ir trazendo várias características do pensamento. Característica, característica. E aí, você pode estar elaborando o seu mapa mental ou mapa conceitual, tá joia? Então, essa é a ideia da atividade, ou seja, muito simples. É um instrumento ou uma metodologia, uma dinâmica de estudo diferenciada, e isso vai contar para a nossa avaliação, né? Parte da nossa nota. Então, essa é a ideia da atividade, tá? Veja se você compreendeu. Caso não, eu vou estar aqui online para que a gente possa tirar todas as dúvidas, tá joia? E aí, dando continuidade ao nosso elemento, a nossa aula sobre processos psicológicos, a gente inicia pensamento para pegar o gancho desse modelo cognitivo que a gente estava conversando, que ele pode ser entendido como esse construto, além desse construto psicológico, como uma forma de acesso à estrutura psicológica de maneira geral do indivíduo, tá? Então, se a gente pudesse classificar ou conceituar o pensamento, este refere-se a essa manipulação de representações mentais da informação, e pode ser em qualquer modalidade sensorial, como eu tinha mencionado para vocês anteriormente, né? Seja uma palavra, seja uma imagem, seja um som, seja até um cheiro, um gosto, por exemplo. Então, tudo isso pode ser considerado pensamento, né? O pensar, ele transforma determinada representação da informação em novas formas e diferentes, permitindo-nos responder perguntas, resolver problemas ou alcançar objetivos,
né? Então, o pensamento, ele atua para organizar essas informações da gente sobre a realidade, né? Então, individualmente, nós podemos, né, desenvolver essa característica, né? Ou desenvolver essa característica. Desculpa, que eu estava pensando em outra coisa, mas a gente pode perceber esse construto psicológico a partir de qualquer modalidade sensorial. E aí é importante que a gente entenda o seguinte, que as imagens mentais, elas contêm muitas das propriedades reais que elas vão estar representando, né? Então, de maneira geral, o pensamento, né? Ele também pode estar interferindo ou causando algumas alterações nos outros elementos do modelo cognitivo, como reações físicas, reações ou comportamentais, as emoções. E aqui nesse slide eu trago um esquema de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, mais especificamente o pânico, e a partir do pensamento que ela tem, que está tendo um ataque cardíaco, por exemplo, ela pode começar a respirar mais superficialmente, que vai gerar menos oxigênio no coração, no cérebro, e isso pode aumentar esse batimento cardíaco, e à medida que a pessoa vai percebendo que esse coração, essa modificação do organismo de maneira geral, ela pode pensar que está tendo realmente um ataque de pânico, que vai morrer, e isso aqui é um ciclo, né? Como a gente viu também naquela estrutura daquele modelo. Então, é muito importante a gente entender que o pensamento, né, ele tem todo esse reflexo ou essa possível modificação frente à maneira como a gente está se comportando e se sentindo. Só um instante. Bom, falando sobre o construto das emoções, é importante a gente entender que emoções são estados mentais que resultam de mudanças no organismo em função de mudanças percebidas no ambiente. O que difere emoção de sentimento é que sentimento, ele é essa percepção subjetiva que nós temos frente às emoções que nós sentimos, né? Então, tem um vídeo também que eu gostaria que vocês assistissem, que está no canal Neurovox, com o neurocientista Pedro Calabres, que ele traz exatamente essas definições de maneira mais dinâmica, né, bem assertiva da parte dele, que o título, deixa eu lembrar, é sobre, eu não lembro o título exatamente, mas eu acho que é Emoções e Sentimentos, né? Eu vou mandar para vocês e colocar disponível aqui no Blackboard também. E aí, o que eu queria trazer para vocês também é entender que a gente tem essas emoções e, de acordo com algumas teorias, essas emoções, elas servem para nos adaptar às mudanças do ambiente, para nos preparar para a ação, para que a gente possa aprender como se comportar ou como reagir a eventos futuros e a relacionar com outra pessoa, né? Então, é importante entender também que existem várias teorias acerca das emoções, como essa que a gente está vendo nesse slide aqui, que classifica as emoções em positivas e negativas, né? Então, as positivas a gente pode entender como alegria, né? Essa felicidade, paixão e assim por diante. E negativas, raiva, tristeza, medo, né? E aí, eu gostaria de recomendar um filme para vocês, não sei se vocês já assistiram, que se chama Divertidamente. É um filme de animação e é muito interessante como ele explica e vai desenrolando, né, o seu roteiro, explicando sobre as emoções, né? Então, aqui nesse slide tem as 6 emoções básicas que foram identificadas mundialmente através de uma pesquisa realizada em 1960, que a gente não precisa aprender a desenvolvê-las, a gente tem, né? Então,
Dentre essas emoções, universalmente, né, que todos nós temos, independe de cultura, independe do processo de aprendizado de maneira geral, né, temos raiva, medo, nojo, alegria, tristeza e surpresa. Outro processo psicológico que a gente pode estar estudando com mais profundidade é a memória. Então, é importante a gente compreender que essa é uma das mais complexas e funções neuropsicológicas e que possibilita ao indivíduo remeter-se a experiências imprecisas, auxiliando na comparação com experiências atuais e projetando-se nas prospecções e programas futuros. Então, quando a gente está falando de memória, existem várias classificações de memória, mas o que a gente precisa entender é que esse processo mnemônico, ele necessita da codificação da informação, a gente armazena ela e depois a gente recupera. E aí existem algumas explicações de como a gente está fazendo esse armazenamento, né? E aí, aqui eu trago para vocês uma sequência desse processo que pode ser entendido a partir do recebimento de estímulos do ambiente, de maneira geral. Nós percebemos, nós temos a sensação, né, a partir da memória sensorial, de todos os órgãos do sentido. Essa informação, ela perpassa, fica um pouco na memória de curto prazo ou de curta duração da gente, né? E se ela for importante ou relevante ou de alguma forma nos ajuda nessa manutenção mesmo, né? Da sobrevivência de maneira geral, ou atribuído um significado para ela, ela passa a ser uma memória de longa duração. Então, memória de curta duração ou de curto prazo, ela pode ser entendida, né, como... Deixa eu só passar aqui, que eu acho que tem... Pronto. Como esse armazenamento temporário de pequenas quantidades de informações em poucos segundos. E aí pode ser, né, em todas as modalidades sensoriais também. E aí, esse tipo de memória, ela também faz parte da memória de trabalho operacional, porque ela tem como objetivo, ou tem como finalidade, né, alcançar esse objetivo, essa meta. Então, se eu digo para vocês anotarem aí o meu telefone, então vocês estão recebendo essa informação do ambiente a partir da captação da informação pela audição. Vocês vão lá e anotam no celular, por exemplo. Anota aí meu número. Aí eu vou dizendo cada número que é do meu contato. Então você vai armazenando na memória de curta duração essas informações, passa para o celular. Se para você essa informação de se lembrar do meu número for muito importante, ela vai se direcionar à memória de longo prazo, de longa duração, certo? Então, aqui nesses outros slides, eu tenho explicando, né, a diferença ou a classificação das memórias de longa duração. Então, a gente pode entender que a memória de longa duração ou de longo prazo pode ser dividida em memória explícita ou implícita, né? E essa memória explícita, ela se refere a fatos ou a eventos, né? Que aí pode ser subdividida em memória episódica e memória semântica. Então, a memória episódica, como o próprio nome já propõe, refere-se a justamente esses eventos específicos da vida do indivíduo. E a memória semântica refere-se ao conhecimento de maneira geral, certo? E aí, o outro tipo de memória de longo prazo refere-se à memória referente ao desempenho, né? Então, a gente consegue se lembrar de coisas que a gente faz ou aprendeu, como amarrar um cadastro, andar de bicicleta e assim por diante, certo? Então, essa aqui é uma explicação, né? Uma teoria acerca da memória.